Deixa eu achar aqui para apresentar, só um segundo. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, eu sou Ana Beatriz, meu tema é espiritualidade, corpo e yoga. E antes de tudo, eu queria agradecer essa oportunidade de ter participado do grupo maravilhoso que a gente formou, né, com o tema da espiritualidade do corpo, no corpo. E também pela participação aqui nesse congresso que está muito lindo. Bom, então, eu fiz a primeira vez que eu estou mexendo no Prezi, mas eu tô me divertindo bastante aqui, é um modelo de apresentação bem diferente, eu achei que combinou com a forma como eu fiz o meu trabalho, que fiz essa conexão, assim, entre esses campos, né, e eu fui partindo, assim, das intersecções entre eles e deles por si só. Vou começar, então, falando sobre a espiritualidade. A espiritualidade, ela está relacionada com estar em contato com o sagrado. Você está conectado com uma força, uma ordem superior, uma coisa para além da vida. E o Lowen, ele fala sobre a gente estar, no livro do Corpo e Espiritualidade, fala sobre a gente estar vivendo atualmente um momento de declínio espiritual, porque principalmente na nossa cultura ocidental, hoje em dia tudo é explicado pela ciência, né? E todas essas questões espirituais são vistas meramente como aspectos mentais, né? São questões metafísicas. Então, o mundo deixou de ter seu encanto, né? Porque tudo é explicado pela ciência. Um outro autor, ele fala assim também que a ciência, ela tenta explicar os mistérios do ser, enquanto a espiritualidade, ela vivencia, ela saboreia esses mistérios. E daí, eu vou explicando também as imagens, porque é o que eu prefiro trabalhar com, principalmente imagens. E ali, esse corpo, nesse universo, né, nessa coisa grandiosa, essa coisa maior, nessa ordem superior, que pode ser qualquer coisa, mas no caso da imagem eu trouxe o universo, acho que contempla bem todas as formas de espiritualidade, né, tão relacionadas com a nossa vida. Na perspectiva do corpo, eu acho que a imagem da couraça, principalmente, todo mundo conhece bem, né, a gente já viu nos slides da Ellen. Mas primeiro, essa imagem aí parece genérica, mas ela está relacionada com um conceito muito importante, muito significativo na perspectiva da psicologia corporal, que é o inconsciente, ele está no corpo, né? Não existe essa cisão dualista, assim, entre corpo e mente, essa coisa cartesiana, tá tudo conectado em uma união só, numa coisa só. Então, essa imagem eu escolhi por conta do mar, né, que representa muito para mim o inconsciente. De uma forma meio geral, o mar tem essa ideia assim, de profundo, né, de misterioso. Então, o nosso inconsciente ele está dentro do nosso corpo, é uma coisa só. E é a partir disso que surge a ideia do corpo aqui. Nessa imagem tem a caixa de orgônio, que dos conceitos que eu vou tratar hoje a respeito do corpo, baseados na psicologia corporal, um deles é o da energia orgônica, que eu vou usar para fazer uma relação com a yoga mais para frente. Então, não sei até onde eu preciso aprofundar aqui, mas basicamente, né, partindo da ideia de Freud, lá da libido, o Reich, ele foi estudando, entrando em contato com o corpo, né, entendendo que as emoções, tudo estava presente ali no corpo, inconsciente no corpo. E a partir desses estudos, ele descobriu essa energia vital, energia cósmica que está presente em todo o universo, também no corpo humano. Essa imagem representa a caixa orgônica, que o nome que ele deu dessa energia foi orgônio. E o orgônio, ele, então, circula pelo nosso corpo, em movimento de expansão e contração, assim como no universo, mas a partir das nossas repressões físicas, né, musculares, ele pode ficar retesado. Então,
o Reich ele descobriu que existem esses 7 pontos principais, assim, de onde a couraça poderia, que são as couraças, que é onde a energia poderia ficar retesada. E, por fim, esse foi o livro que a gente usou no nosso grupo para fazer essa principal correlação, assim, entre o corpo, a psicologia corporal e a espiritualidade, que é Correntes da Vida, do Boadella. E falando agora especificamente sobre essa união entre espiritualidade e corpo. Não entrando ainda no mérito da yoga, mas tanto a espiritualidade no corpo quanto do corpo, né, nesse caso, porque estavam até no começo do grupo brigando com a gente, que a gente tava aquela espiritualidade muito avoada, né, aquela coisa muito dissipada, assim, e aqui é um congresso de corporal, então a gente tinha que encontrar esse concreto, né, encontrar essa... falar dessa espiritualidade do corpo também. Então, essa imagem bem representativa do corpo na forma de uma árvore, por conta dessa questão, assim, de o quanto você deseja, digamos assim, transcender, né, no contato com o superior maior precisam ser as suas raízes, ou seja, o seu grounding, o seu contato com o concreto, com a realidade, né. Ai, não apareceu os escritinhos ali, só um segundo. Então, nessa ideia de que o corpo humano, a mesma energia que pulsa no universo, ela também pulsa no corpo humano. Então, quando a gente vai falar de uma espiritualidade aqui, não é uma coisa desencarnada, né? Que nem eu falei da imagem, é uma espiritualidade presente no nosso organismo também. Então, quando a gente quer entrar em contato com esse superior, ele começa primeiramente pelo contato com nós mesmos, com o nosso próprio corpo. E agora, falando sobre a yoga, eu vou bem rapidamente só trazer uma ideia, assim, de aonde ela veio, né? Porque eu pesquisei yoga no Google para trazer as imagens e só vem um monte de gente branca fazendo yoga. E, bom, nessa ideia que eu queria trazer, a yoga é muito além do que essas práticas físicas, né? Que são chamadas os asanas. Ela tem uma origem hinduísta lá na Índia e também védica, que é o hinduísmo, tem esses escritos sagrados que são de mais de 4.000 anos antes de Cristo. Ali embaixo tem a imagem desses Vedas, que são como são chamados esses escritos sagrados. E então ela traz, assim, a partir dessa base da cultura hinduísta, dos Vedas, a yoga traz uma proposta de, através de práticas, de estilo de vida, de filosofia de vida, ela traz uma... Perdão, não está funcionando aqui. Ela traz uma proposta de a gente voltar no nosso caminho, porque aconteceu uma desunião. Então, yoga, do sânscrito, significa união, e ela fala sobre, como eu falei, da proposta de religar com o absoluto. Religar porque já existiu uma vez essa ligação, essa conexão, e por conta de toda essa questão do que houve assim, no mundo, da cultura ocidental, no modernismo, enfim, existe um rompimento. Então, ela propõe que a gente retorne ao nosso caminho para reencontrar essa união. Isso acontece através de uma conexão entre corpo, mente e espírito, e tem como principal objetivo o estado de consciência elevado. E, como eu disse antes, o yoga ele não é só as práticas, né, como ele é mais superficialmente conhecido, ele é dividido em vários caminhos diferentes. O principal que eu abordei aqui
usando o livro A Senda do Yoga, que meus professores me indicaram para essa pesquisa, é o caminho do Raja Yoga, que ele propõe o conhecimento da mente, ou seja, o autoconhecimento, e, enfim, é um autoconhecimento praticado através de 8 principais caminhos diferentes, que eu expus um pouco melhor lá na parte escrita, mas eu acho que não vai dar tempo de eu abordar aqui todos eles. Falando sobre a intersecção entre corpo e yoga. Ainda assim, entrar também na questão da espiritualidade, nessa parte mais física do yoga mesmo, né? A gente tem nessa imagem a mulher praticando praticando os asanas, né? Que são uma das 8 formas que o Raja Yoga fala da gente fazer esse caminho de conhecimento da mente, né? De autoconhecimento. São os asanas, que são essas posturas psicofísicas. Elas são chamadas assim porque além da física, né, do seu corpo ali fazendo um movimento, uma postura, existe também a parte, além dos benefícios físicos também, inclusive, que ela traz, existe a parte mais, digamos assim, de ação profunda dessas posturas, né? Então, tipo, se você entra em uma postura de, por exemplo, eu vou aqui abrir uma no livro. Uma postura da roda, que é o Chakrasana. Tem as ações todas que você pode absorver através da postura em si, né? Na coluna, nas glândulas situadas ali na parte em que vai contorcer mais, por exemplo. Mas existem, que são os efeitos terapêuticos da postura, mas existem as ações profundas que mexem com os chakras, mexem com o estado de espírito da pessoa, né? Com a energia dela. Enfim, tem esse lado mais profundo também, né? Outra ideia dos asanas é que eles não podem ser nem muito rígidos, nem muito tensos. Muito rígidos vão causar tensão. Não, perdão. Nem muito rígidos, nem muito relaxados, né? Que também dá para fazer uma relação com as couraças, que tem que possuir, nos nossos músculos tem que ter um tônus apropriado, né? Que também não seja muito rígido, nem muito tenso. Então, muito rígido causaria tensão e muito solto também, muito relaxado, solta demais. O outro termo que eu coloquei ali é o pranayama, também relacionado com, não exatamente o corpo, quer dizer, tem a ver com o corpo, mas com o concreto especificamente. O pranayama é a prática de controlar é a prática de controlar o prana. O prana é a energia vital, que é a mesma do orgônio, que é a energia. Prana significa ar, na realidade, mas, enfim, a energia vital é o ar para yoga. E uma das formas da gente encontrar o autoconhecimento, que no yoga seria, de certa forma, você desobstruir das impurezas, é através da respiração, né? Da prática de diferentes formas de respiração. E existe até, eu não sei muito bem sobre, mas existem algumas questões que a corporal coloca a respeito dessa ideia do yoga de controlar o prana, né? Eu não entendo muito bem, por isso eu não vou falar aqui, mas que a corporal fala mais da respiração livre, né, fluida, e a yoga ela traz alguns controles da respiração, mas o objetivo é o mesmo, né, de você permitir que a energia vital circule pelo corpo. Entre yoga e espiritualidade, eu trouxe aqui uma imagem da flor de lótus e também da posição flor de lótus, que é uma exposição de meditação, então tem relação com essa coisa de integração, né? Dessa integração entre o corpo e esse ser superior que o yoga busca. E a flor de lótus representa a pureza, né? Então, a gente tem que estar
livre de impurezas, né? Couraças, livre de bloqueios, para a gente conseguir conectar nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, que é a ideia da espiritualidade, né? Conexão com o ser superior. Mas não pode acontecer desvinculada desse corpo. Por fim, o tópico principal desse trabalho, aquele centro ali, a união entre os 3 tópicos. Essa união aqui diz respeito aos chakras. E dá para fazer uma relação entre os chakras e as coraças, né? Por conta do lugar em que eles se encontram e do número, apesar de na yoga nos chakras serem infinitos, na realidade esses são só os principais do nosso corpo, mas também os chakras, eles significa círculo, roda, que é onde são pontos principais, assim, que a energia circula pelo nosso corpo. Então, tanto na coraça, assim, quanto no chakra, são pontos de energia. E, tem mais uma coisa para falar aqui ainda. Também com relação à questão da energia, né? Como eu já falei do prana e do orgônio, eu não encontrei uma imagem muito apropriada sobre isso na internet, mas eu coloquei lá no meu trabalho sobre os diferentes níveis de corpos que existem, né? Para além do corpo físico, que também é mencionado pelo Boadella na Correntes da Vida. Então, dá para fazer essa relação assim, porque a yoga acredita, né, que além do físico existem outros tipos de corpo que são mais não físicos, são mais sutis ou espirituais. E o Boadella mencionou sobre isso também no livro, então dá para fazer, creio que dê para fazer uma relação, porque de certa forma a energia orgânica ela tá no nosso corpo, mas ela não é uma energia concreta também, né? Então existe essa relação dessa crença. Sobre o controle do prana, né? Esse é um exemplo de pranayama. Então, quando a gente faz essa limpeza das impurezas através de levar as energias do prana pelo nosso corpo, ou quando a gente consegue fluir com o orgônio pelo nosso corpo, quando estamos sem couraças, ou o mínimo possível que der, né? Mas quando estamos fluindo, quando estamos livres de tensões. E a partir disso que a gente entra em contato com o nosso corpo físico, com o nosso corpo real, da forma que ele é, com o nosso ser superior, que a gente se conecta com a espiritualidade. E para fechar, o último ponto assim de intersecção entre as 3 questões, tanto mesmo que não seja o objetivo principal do yoga, também fala a respeito, né, dessa questão do autoconhecimento, das formas de expressão serem menos retesadas, né, não serem aquela mente reativa, né. Isso na yoga, quando você está em contato com o ser superior, se chama Atma. E o Reich falava das 3 camadas que existem de couraças, né? A primeira é o ego, que é adaptada socialmente. A segunda são aqueles impulsos mais negativos, mais raivosos, mais reativos. E no fundo, no nosso interior, a última camada são a dos impulsos espontâneos, que estão relacionados com a gratidão, com sentimentos de bondade. Então, dá para fazer uma relação entre o Atma, que é essa camada superior, né, de energia, de conexão com a energia superior, e os impulsos espontâneos, e o contrário seria esse corpo enclausurado, retesado e com couraças, e o anátema, que é quando você está vivendo nesse estilo de mente reativa, de ego, de não contato consigo. Creio que deu meu tempo. E é isto. Obrigada, Ana.